This has been a wonderful evening. I'd like to Esta noite está muito boa. Queria dizer uma palavra aos missionários que ficaram de pé e cantaram. a representative of the Lord Jesus Christ. Fico feliz em saber que vocês são os representantes de Jesus Cristo e oro para que eu possa dizer as palavras que quero nesta noite. Sinto-me grato por esta oportunidade de ser uno com vocês que receberam de Deus a honra de portar seu sacerdócio. Fomos chamados para usar esse poder divino para servir os filhos de nosso Pai Celestial. O modo como cumprimos essa obrigação terá consequências eternas para aqueles a quem fomos chamados a servir, para nós e para as gerações que ainda estão por nascer. Guardo comigo a sagrada lembrança de 2 portadores do sacerdócio que foram dignos da companhia do Espírito de Deus na missão para a qual o Senhor os chamou. Eles próprios conheceram o Evangelho restaurado nos Estados Unidos. Foram eles, os servos do Senhor, que primeiro falaram do Evangelho para 2 de meus antepassados europeus. Um desses antepassados foi uma menina que morava em uma pequena fazenda na Suíça. O outro era um rapaz, um órfão, que emigrara da Alemanha para os Estados Unidos e morava em St. Louis, Missouri. Os 2 ouviram um portador do sacerdócio prestar testemunho do Evangelho restaurado. No caso da menina, junto à lareira de sua casinha na Suíça, e, a propósito, chovia naquela noite. O missionário chegou lá, atravessando toda aquela chuva. E para o rapaz, no mezanino de um salão alugado nos Estados Unidos. Os 2 souberam, pelo Espírito, que a mensagem transmitida por aqueles elders era verdadeira. O rapaz e a menina decidiram ser batizados. Os 2 se conheceram anos depois, numa trilha empoeirada, quando percorriam centenas de quilômetros rumo às montanhas do oeste americano. Enquanto caminhavam juntos, conversaram sobre uma bênção milagrosa. A bênção de que, entre todas as pessoas do mundo, eles tivessem sido encontrados pelos servos de Deus, e ainda mais por saberem que a mensagem deles era verdadeira. Apaixonaram-se e casaram-se, graças ao testemunho que teve início quando, sob a influência do Espírito Santo, ouviram as palavras dos portadores do sacerdócio, foram selados para a eternidade pelo poder desse sacerdócio. Sou um dentre as dezenas de milhares de descendentes daquele rapaz e daquela menina, que bendizem o nome dos 2 portadores do sacerdócio que levaram consigo a ministração do Espírito de Deus quando subiram um monte na Suíça, ou se ergueram para falar naquela reunião em St. Louis. Essa história feliz e milhões de outras semelhantes repete-se no mundo inteiro e ao longo das gerações. Para alguns, é a história de um jovem mestre familiar que disse palavras que despertaram no avô o desejo de voltar para a igreja. Para outros, são as palavras de consolo e bênção de um patriarca que deram alento à mãe quando uma tragédia a deixou quase sem forças para prosseguir. Há um tema comum nessas histórias. É a capacidade magnificada pelo poder do Espírito Santo que um portador do sacerdócio tem de servir e abençoar. Então, minha mensagem de hoje é esta. Façamos tudo o que for exigido para sermos dignos da companhia do Espírito Santo e prossigamos sem medo, sabendo que teremos a capacidade de fazer tudo o que o Senhor nos chamar para fazer. Esse aumento da capacidade de servir ocorre lentamente, talvez em pequenos atos que são difíceis de ver, mas sem dúvida virá. Esta noite quero deixar-lhes algumas sugestões de como sermos dignos da companhia
do Espírito Santo como um companheiro ao servir no sacerdócio. Depois darei alguns exemplos de serviço no sacerdócio, nos quais vocês podem ter a certeza de que sua capacidade de servir será fortalecida pela influência do Espírito. Sabemos que a confirmação na igreja nos concedeu o dom do Espírito Santo, mas a companhia do Espírito Santo, sua manifestação em nossa vida e serviço, exige que coloquemos a vida em ordem para sermos dignos dela. Cultivamos dons espirituais ao guardar os mandamentos e procurar viver uma vida sem culpa. Isso exige fé em Jesus Cristo para arrepender-nos e purificar-nos por meio de sua expiação. Portanto, como portadores do sacerdócio, jamais devemos perder a oportunidade de tomar parte com todo o nosso coração na promessa oferecida em cada reunião sacramental para os membros da Igreja Restaurada, que é a de tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Assim como precisamos ser limpos dos pecados para ter o Espírito conosco, precisamos ser suficientemente humildes perante Deus para reconhecer que necessitamos disso. Os discípulos do Salvador ressuscitado demonstraram essa humildade, conforme lemos no livro de Mórmon. O Salvador estava para deixá-los. Eles se ajoelharam para orar. Eis o relato. E oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Eles foram batizados, como vocês viram, e o registro narra que, em resposta à sua súplica, eles ficaram cheios do Espírito Santo, como tomados por fogo. O Salvador orou em voz alta para agradecer ao Pai por conceder o Espírito Santo aos que ele havia escolhido por sua crença nele. Então, o Salvador pediu em oração uma bênção espiritual para aqueles a quem eles serviam. O Senhor suplicou ao Pai: Pai, rogo-te que dês o Espírito Santo a todos os que crerem em suas palavras. Tal como os humildes servos do Salvador, devemos orar para que o Espírito Santo se manifeste a nós em nosso serviço e aos que servimos. É essencial que oremos humildemente a nosso Pai Celestial com profunda fé em Jesus Cristo, para tornar-nos dignos da companhia do Espírito Santo. A humildade e a fé que propiciam os dons espirituais são aumentadas quando lemos, estudamos e ponderamos as Escrituras. Todos já ouvimos essas coisas. Mas pode ser que leiamos umas poucas linhas ou páginas das Escrituras a cada dia e esperemos que seja o suficiente. No entanto, ler, estudar e ponderar não são a mesma coisa. Lemos palavras e podemos ter ideias. Estudamos e descobrimos padrões e relações nas Escrituras. Mas, quando ponderamos, propiciamos a revelação do Espírito. Ponderar, para mim, é a reflexão e a oração que faço depois de ler e estudar as Escrituras cuidadosamente. Para mim, o presidente Joseph F. Smith deixou o exemplo de como, ao ponderar, podemos convidar a luz de Deus. Está na seção 138 de Doutrina e Convênios. Ele estava lendo e estudando diversas Escrituras, tentando compreender como os efeitos da expiação do Salvador chegariam aos que haviam morrido sem ouvir sua mensagem. Eis o seu relato de como a revelação lhe veio. Enquanto refletia sobre essas coisas que estão escritas, os olhos do meu entendimento foram abertos, e o Espírito do Senhor repousou sobre mim, e vi as hostes dos mortos, tanto pequenos como grandes. O arrependimento, a oração e a reflexão a respeito das Escrituras são partes essenciais do processo de qualificar-nos para os dons do Espírito em nosso serviço no sacerdócio.
Nossa capacidade de servir será ainda mais aumentada se agirmos com fé e seguirmos com firmeza em nossos chamados com o Espírito Santo para nos ajudar. O presidente Monson explicou dessa forma: o que significa magnificar um chamado? Significa edificá-lo em dignidade, ampliá-lo e fortalecê-lo, para permitir que a natureza divina desse chamado se manifeste aos olhos de outros homens. E como alguém pode magnificar seu chamado? Desempenhando as funções a ele pertinentes. Vou sugerir 2 chamados para servir que todos nós recebemos, ao cumpri-los sob a influência do Espírito. Todos sentimos que nossa capacidade de servir é fortalecida e magnificada. O primeiro é o de agir em nome dele para ensinar e testificar a seu respeito para as pessoas. O Senhor incluiu os mais jovens e menos experientes portadores do sacerdócio arônico nesse chamado para servir. Depois de descrever os deveres do sacerdote no sacerdócio arônico, ele disse: mas nem os mestres nem os diáconos têm autoridade para batizar, administrar o sacramento ou impor as mãos. Devem, contudo, admoestar, explicar, exortar e ensinar e convidar todos a virem a Cristo. Nesta semana, em algum lugar do mundo, um diácono receberá de seu presidente de quórum o encargo de convidar para uma reunião um membro do quórum que eles nunca viram. Com seus 13 anos de idade, o presidente provavelmente não dirá as palavras admoestar, exortar e ensinar. Mas para o rapaz que ele enviar, ele vai fazer o convite. Mas é isso que o Senhor espera do diácono que foi designado para fazer o resgate. Ao diácono que recebe o chamado, farei 3 promessas. Primeiro, se você orar pedindo ajuda, o Espírito vai acalmar seus temores. Segundo, você ficará surpreso ao ver que saberá o que dizer quando chegar à casa dele e durante sua caminhada até a igreja. O que você dirá talvez lhe pareça sem sentido, mas você sentirá que as palavras lhe foram dadas no momento em que precisava delas. E terceiro, você sentirá a aprovação do Senhor, que foi quem o chamou, por meio de seu presidente, seja qual for o resultado final. Não posso prometer que terá sucesso, porque toda pessoa é livre para decidir como responderá ao convite de um servo de Deus. Mas o diácono, com quem você falar em nome do Senhor, vai se lembrar de que você o visitou. Conheço um menino, que hoje é um adulto, mas ainda afastado das atividades da igreja, que contou a seu avô sobre uma visita dessas, recebida 20 anos antes. Ele até sabia o nome do diácono que o visitou. O avô pediu-me que procurasse o diácono que recebeu o chamado de convidar, exortar e ensinar para lhe agradecer. Foi apenas um dia na vida de um menino. Mas o avô e o Senhor se lembraram das palavras que o menino foi inspirado a dizer. E lembrou-se também no nome dele. Peço a todos, jovens ou idosos, que forem chamados para falar em uma reunião em nome do Senhor, que ponham de lado os sentimentos de dúvida ou incapacidade. Não é preciso usar uma linguagem rebuscada de transmitir pensamentos profundos. Algumas palavras simples de testemunho serão o bastante. O Espírito lhes dirá as palavras que devem dizer e as levará ao coração das pessoas humildes que procuram a verdade de Deus. Se continuarmos procurando falar em nome do Senhor, um dia nos surpreenderemos de saber que admoestamos, exortamos, ensinamos e convidamos com a ajuda do Espírito, de modo a abençoar a vida das pessoas muito além de nossa própria capacidade. Além do chamado para ensinar, todos seremos enviados pelo Senhor para socorrer os necessitados. Esse é o outro serviço do sacerdócio que sentiremos a influência do Espírito aumentar na nossa capacidade de servir. Vocês se sentirão mais capazes de reconhecer a dor e a preocupação no rosto das pessoas. O nome e o rosto das pessoas de seu quórum lhes virão à mente, com a impressão de que eles passam necessidades. O bispo tem esses sentimentos no meio da noite, pensando nos que não estão presentes ao verem a congregação. Isso pode acontecer quando vocês estiverem próximos a um hospital ou a um asilo de idosos. Mais do que uma vez ouvi estas palavras ao entrar pela porta.
Oh, eu sabia que você viria. Não precisamos preocupar-nos em dizer ou fazer a coisa certa quando chegarmos ali. O amor de Deus e o Espírito Santo talvez sejam o suficiente. Quando eu era rapaz, temia que não soubesse o que fazer ou dizer para ajudar as pessoas que passavam por grandes necessidades. Eu nem gostava de ir aos hospitais. Certa vez eu estava no hospital junto ao leito de meu pai, que parecia prestes a morrer, quando ouvi uma agitação entre as enfermeiras no corredor. De repente, o presidente Spencer W. Kimball entrou no quarto e sentou-se em uma cadeira, do outro lado do leito. Pensei comigo, agora terei a chance de observar e ouvir como um mestre cuida daqueles que sofrem e estão aflitos. O presidente Kimball cumprimentou meu pai e perguntou se ele já tinha recebido uma bênção do sacerdócio. Quando meu pai respondeu que sim, o profeta voltou a sentar-se na cadeira. Esperei uma demonstração das habilidades de consolo, das quais eu sentia que tanto necessitava. Após 5 ou 10 minutos em que os dois ficaram simplesmente sorrindo em silêncio um para o outro, o presidente Kimball se ergueu e disse: Henry, acho que já vou embora antes que eu o deixe cansado. Achei que tinha deixado escapar a lição, mas ela veio depois. Em uma conversa que tive com meu pai, depois que ele se recuperou o suficiente para voltar para casa, falamos da visita do presidente Kimball. Meu pai disse serenamente, de todas as visitas que recebi, a dele foi a que mais me elevou o ânimo. O presidente Kimball não precisou dizer muitas palavras de consolo, ao menos que eu pudesse ouvir. Ele chegou como o Espírito do Senhor ou como um companheiro para dar consolo. Dou-me conta agora de que ele estava demonstrando a lição que o presidente Monson ensinou. Como alguém pode magnificar seu chamado? Simplesmente desempenhando as funções a ele pertinentes. Isso é verdade, quer sejamos chamados para ensinar o Evangelho pelo Espírito, ou para ajudar com a companhia do Espírito Santo aqueles que têm joelhos enfraquecidos e mãos que pendem. Nosso serviço no sacerdócio será fortalecido, as pessoas serão abençoadas e a luz do céu estará presente. A luz do céu estará presente para nós e também para os que servimos. Mas há uma bênção de incentivo para os que servem sob a influência do Espírito. O presidente George Q. Kennan enfrentou muito sofrimento, oposição e provações em seus anos de serviço no sacerdócio. Também sentiu a influência da conquista do Espírito Santo em momentos difíceis e de trabalho árduo. Esta é a confirmação que ele nos dá em nosso serviço do sacerdócio na igreja e na família. Para mim, essa promessa se cumpriu quando senti o Espírito ao servir no sacerdócio. Sempre que as trevas nos enchem a mente, podemos saber que não temos o Espírito de Deus conosco. Quando estamos plenos do Espírito de Deus, sentimos-nos cheios de alegria, paz e felicidade, sejam quais forem nossas circunstâncias, porque é um espírito de alegria e felicidade. O Senhor nos concedeu o dom do Espírito Santo. É nosso privilégio ter o poder do Espírito Santo dentro de nós, de modo que desde amanhã até a noite e da noite até amanhã teremos alegria, luz e a revelação do Espírito Santo. Podemos esperar essa bênção de felicidade e alegria quando necessitarmos dela nos momentos difíceis em nosso serviço fiel no sacerdócio. Testifico que fomos chamados por Deus por meio da profecia. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo restaurada por intermédio do profeta Joseph Smith. Deus vive e ouve todas as nossas orações. Jesus é o Cristo ressuscitado e nosso Salvador. Podemos saber que essas coisas são verdadeiras pelo poder do Espírito Santo que virá a vocês em seu serviço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.